Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, apenas o versículo de número 1, assim está escrito. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse texto está inserido numa parábola quando Jesus quis enfatizar para os seus discípulos o dever da oração contínua, permanente, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, que não houvesse desânimo, fraqueza, desistência, mas que eles perseverassem em todo o tempo, firmes em oração, sem dar lugar ao desfalecimento, ao enfraquecimento ou à dúvida, quer que seja. E Jesus, então, reflete aqui na história de uma viúva, um adversário e um juiz. Uma viúva que, por certo, era temente a Deus. Um adversário que era implacável. Um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens, mas que pela insistência desta mulher, pela perseverança em não desfalecer, mas que todos os dias ela ia ao juiz em busca de justiça contra o seu adversário, chegou um tempo em que ele decidiu fazer-lhe justiça para se ver livre daquela mulher. Mas não sabendo ele que ele não estava só ficando livre daquela mulher, mas segundo a palavra de Deus, Deus estava olhando para aquela mulher e fazendo justiça a ela, tocando no coração daquele homem, embora que ele disse que não temia Deus e não respeitava os homens, mas a vida de todos está sendo governada e dirigida pelo poder de Deus. Então, Jesus ensinou aqui sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, nós encontramos que, à medida em que nós chegamos a Cristo pela salvação, através da fé, pela graça, por meio da fé, que isto não vem de nós, é dom de Deus. Nós recebemos o perdão, a libertação, a transformação. Isso nos enche de alegria, de gratidão, de satisfação, em saber que há um Deus no céu que se importa conosco e que está pronto e disposto a fazer todo o bem para a nossa vida, como foi o caso de entregar o seu único filho como prova do seu grande e maravilhoso amor a favor da nossa vida, dos nossos pecados, quando Jesus subiu à cruz do Gólgota e levou em seu corpo os nossos pecados para efetuar de uma vez por todas a nossa redenção, que na palavra de Deus é chamada uma eterna redenção. Fez uma única vez para todo sempre, a fim de que alcance tantos quantos, pela fé, são atraídos a Jesus, creem nele e se entregam aos seus cuidados. Mas a partir do momento em que chegamos a Cristo através da salvação, nós agora temos um novo direcionamento, porque há um novo Senhor que domina sobre a nossa vida, há um novo Espírito que trabalha em nós. Não é o espírito do maligno, é o Espírito de Deus, não é o Senhor da escravidão, é o Senhor Jesus Cristo, que veio para libertar, trazer paz e alegria, vitória para cada um de nós. Nós temos agora um novo direcionamento, porque os nossos olhos, o nosso coração, eles foram abertos e estamos então servindo a Deus da maneira como Ele determinou na sua palavra. Mas a partir deste momento que nós chegamos em Cristo, nós temos bênçãos de Deus, que a palavra de Deus afirma. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estas bênçãos que Deus determinou para a vida de cada um de nós são bênçãos incontáveis. Se nós fôssemos contar todas elas, nós não chegaríamos ao término de tantas bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas mesmo assim, pelo desejo da gratidão diante de Deus, nós começamos a agradecer ao Senhor. É como o hino que diz, conta as bênçãos, conta quantas são,
dize-as todas, contas todas de uma vez, para que possamos a cada bênção recebida e declarada diante do Senhor, aquilo desperte alegria, regozijo, paz e segurança para com a nossa vida. Mas a partir de todas as bênçãos que Deus nos tem dado e portas que Ele tem aberto, inclusive na área espiritual, na área celestial, das riquezas de Deus que estão reservadas para aqueles que, salvos por Jesus, permanecem firmes e fiéis. Além dessas bênçãos que recebemos, nós temos alguns deveres, algumas obrigações que Deus espera que nós, então, possamos cumpri-la de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Um desses é orar sempre. Nós não podemos nunca descuidar-nos da oração. A oração é um recurso excelente que o próprio Deus colocou à nossa disposição para que em todos os momentos nós possamos nos achegar diante dele e falar com ele em oração. Por isso foi que Jesus ensinou uma parábola sobre o dever, não é o direito, é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, este dever deve ser algo persistente, permanente na nossa vida. Nós temos que assumir isso como um dever, um trabalho, algo que Deus espera da nossa parte. E que nós precisamos assumir este compromisso com relação a estes deveres que fazem parte da vida do cristão, simplesmente por gratidão por tudo quanto Deus tem feito por nós. Não é no intuito de equiparar com as bênçãos de Deus, de recompensá-lo pelo que ele tem feito a nós. Isso nós jamais conseguiremos. Não adianta nem pensar nisso, porque não há termo de comparação entre o que Deus nos deu, continua nos dando, está reservado para nós no futuro e aquilo que nós podemos oferecer a Deus. Porque nós só vamos oferecer a Deus daquilo que Ele próprio nos dá. Portanto, não é nada nosso natural. É algo que temos recebido de Deus e nós, por alegria, tributamos a Ele com aquilo que Ele nos cumula, que são os benefícios, as bênçãos, os livramentos, as vitórias. Enfim, tudo isso são coisas que Deus coloca à nossa disposição. Mas como primeiro dever, nós encontramos aí o dever de orar sempre. É claro que, como dever primordial e principal, nós temos o dever de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é inegável, esse é o dever número 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e adorá-lo na beleza da sua santidade. Com relação a Deus, esse é o nosso dever principal. Tributo de gratidão. Mas nós temos aí este segundo dever, que é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar em todas as ocasiões, orar todos os aspectos da oração. A oração, ela, para facilidade de compreensão, ela se divide em vários aspectos. Tem a oração de súplica, tem a oração de gratidão, tem a oração de petição, de intercessão, de adoração. Tem oração de todos os aspectos possíveis e que nós precisamos, à luz da Bíblia, encontrá-las no seu contexto e procurar vivenciá-las também na nossa vida. Mas está aí. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o dever de todo homem. Segundo, o dever de orar sempre, não se desanimar em momento nenhum, mas pedir graça a Deus para continuar esta vida de oração. É o meio que nos levará sempre à presença de Deus, de onde retornaremos renovados, satisfeitos, supridos e abençoados. Porque pelo caminho da oração é o caminho que nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então há uma comunicação de ida e de volta. Na ida vai o nosso pedido, a nossa necessidade, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a profundeza de Deus, ele sabe todas as coisas. E quando há intercessão do Espírito Santo
a nosso favor diante de Deus, a resposta de Deus vem, o Espírito Santo nos traz essa resposta, implanta ela na nossa vida e nós passamos então a desfrutarmos daquela grande e poderosa bênção de Deus sobre a nossa vida. Então está aí o segundo dever. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, orar sempre e nunca desfalecer. O terceiro dever, a palavra de Deus diz que nós devemos andar como Cristo andou. Em 1 João, no capítulo 1, e o versículo de número 6, está escrito, capítulo 2, versículo de número 6, da primeira epístola de João, está escrito: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então é nosso dever andar conforme Jesus andou. Por quê? Porque Jesus deixou exemplo. Então, se Jesus deixou marcado na história o exemplo, e o apóstolo Pedro diz que ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, até no andar de Jesus nós aprendemos muita coisa. Então, se alguém, aquele que diz que está nele, como é que a pessoa pode dizer que está em Jesus? Ela só pode demonstrar isso através do comportamento, a maneira de andar diante de Deus. Também deve andar como ele andou. Então, esse terceiro dever nosso é andar de acordo com o andar de Jesus, andar como ele andou, observar o seu exemplo e torná-lo prático na nossa vida. Então, andar como Jesus andou, como o Senhor andou. Em quarto lugar, nós encontramos um dever muito importante. O apóstolo Pedro, quando enfrentando as autoridades para impedi-lo de pregar a palavra de Deus, ele disse que o dever mais importante para eles era obedecer a Deus do que aos homens. Então, é nosso dever também, à luz desse texto, obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E no Antigo Testamento está escrito lá no livro do profeta Samuel, dizendo o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o bom filho, o filho de Deus, que é o filho abençoado, ele deve obedecer. O próprio Jesus padeceu, mas obedeceu, diz a Bíblia, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nós agora, considerados como filhos de Deus, diz a palavra, como filhos obedientes. Então é nosso dever de obedecer sempre a Deus. Nunca dar ouvidos a vozes estranhas, mas estar com o nosso ouvido afinado à voz de Deus. Então é dever nosso de obedecer sempre a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está sempre em primeiro lugar. E é nosso dever para com ele de obediência. Então nós já observamos aqui o dever de amar a Deus, o dever de orar sem desfalecer, e agora, em terceiro lugar, o dever de obedecer a Deus em tudo. Então veja como os nossos deveres como cristão, eles vão sendo despertados à luz da palavra de Deus em várias situações, e com isso, então, nós podemos colocar isso como ponto, como alvo para a nossa vida de compromisso com Deus, de observar os nossos deveres e procurar praticá-los à luz do que está revelado na palavra de Deus. Mas há também um quarto dever, que é o dever, ou melhor, um quinto dever, que é o dever de amar uns aos outros. Nós já falamos de 4. O dever de amar a Deus sobre todas as coisas, o dever de orar sempre sem desfalecer. Terceiro, o dever de obedecer sempre a Deus. E quarto, o dever de amar uns aos outros. O próprio Senhor Jesus, ele
como havia amado os seus, amou-os até o fim. E João, que acompanhou passo a passo o Senhor Jesus, ele também vai dar-nos esta informação muito importante sobre o dever que nós temos de amar uns aos outros. Primeira Epístola de João, no capítulo 4 e o versículo 11, deixou escrito: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, é nosso dever amarmos uns aos outros, uma vez que nós somos amados de Deus. Então, se somos amados de Deus e percebemos este amor na nossa vida, o nosso dever, então, passa a ser amar os irmãos, amar uns aos outros. A comunidade dos fiéis da fé, daqueles que, alcançados por Jesus para a salvação, feitos por ele irmãos, então são nossos irmãos, e é nosso dever amar uns aos outros. Então, demonstrar o nosso amor, a nossa reciprocidade diante dos irmãos, amando a eles e sendo amado por eles, porque esse é o dever, segundo consta na palavra de Deus que acabamos de observar em 1 João, no capítulo 4 e o versículo 11. Se Deus assim nos amou, devemos nós também amar os nossos irmãos. Então, em quinto lugar está o dever de amar os irmãos. Sexto lugar, nós vamos observar no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 14, onde o Senhor Jesus deu um bonito exemplo, quando por ocasião estava reunido com seus discípulos para a ceia. Diz a palavra: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés a vós, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então aqui ele está dizendo sobre o serviço, o trabalho de servir. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir. E aqui ele deu uma mostra muito importante, porque ele saiu da mesa, colocou uma toalha, pegou uma bacia com água, abaixou-se à altura dos pés dos discípulos e começou a lavá-los e enxugá-los com aquela toalha. E depois ele disse: entendeis o que eu vos fiz? Eles não estavam entendendo nada. Mas Jesus disse: olha, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus deixou exemplos que ficaram marcantes para a nossa vida de fé. E aqui está um deles. Em sexto lugar, o dever de servir uns aos outros. A posição de servo é a posição que Deus nos colocou. E nós precisamos, como um bom servo, um servo fiel, um servo leal e prudente, servir a nosso Senhor de todas as maneiras que Ele colocou à nossa disposição e entender que este é o nosso dever. Está registrado na palavra de Deus que nós devemos. Se nós devemos, é um dever. E esse dever não se paga com dinheiro, não se paga com qualquer outra coisa. Esse dever se paga amando os irmãos, demonstrando para com eles este amor leal, fiel, verdadeiro, que tem a origem em Deus. Porque se Deus nos amou, nós também devemos amar os nossos irmãos. E agora, se pelo exemplo de Jesus, que serviu aos discípulos, nós também precisamos aprender a servir uns aos outros, a servir aos irmãos, cada um servindo aos outros. O próprio Jesus disse: se alguém quer ser o maior no reino dos céus,
deve ser o serviçal de todos, aquele que se dispõe a servir uns aos outros. Então, esse dever de servir é o sexto dever que nós encontramos na luz da palavra de Deus, dentre aqueles deveres do cristão, que estão de maneira bem clara distribuídos em toda a Escritura. Mas encontramos um sétimo dever. Encontramos no capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então observe aqui, ele colocou na condição de alguém que é forte em Cristo, é dever nosso suportar as fraquezas dos fracos e não procurar agradar a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor. E servo não procura agradar a si mesmo. Ele está à disposição para servir. E aqui o nosso dever é o dever de suportar uns aos outros. Aguentar. Ser paciente. Não explodir. Não desprezar, não rejeitar as pessoas, não machucá-las. Mas conforme diz a palavra, suportar. Suportar é aguentar um peso, uma situação que de momento parece desfavorável, mas se nós tivermos o dever de suportar com lealdade, fé e disponibilidade diante de Deus, logo, logo, aquelas falhas, aquelas fraquezas, elas vão ser resolvidas e aquela vida, aquele irmão, aquela irmã vai ser grato a Deus por ter nos colocado na vida deles como aqueles que têm o dever de suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmo. Mas nós encontramos nos dias atuais o desejo das pessoas têm de serem agradadas e que todo mundo lhes agrade, mas se esquece que ela também tem o dever de servir uns aos outros, conforme está na palavra de Deus. Servir não, digo, suportar uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, e principalmente quando sabemos que os nossos dias aqui na Terra, eles estão diminuindo a cada dia que passa, é um dia menos que nós temos para viver na Terra, e precisamos deixar a marca de um verdadeiro servo de Deus, cumpridor dos seus deveres, e como sétimo dever está aí o dever de suportar uns aos outros. Então, observe que são deveres práticos que a palavra de Deus coloca diante de nós e nós temos condição, pela graça e misericórdia de Deus, de cumpri-lo, porque nós estamos fundamentados e firmados em Cristo. E é dele que emana a nossa força, o direcionamento, os recursos necessários para que nós possamos cumprir esses deveres que estão estabelecidos na palavra de Deus. E como oitavo e último dever, nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 3, e o versículo de número 16. Assim está escrito: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o maior conhecimento do amor de Deus que pode ser demonstrado pela nossa vida é que, conforme diz a palavra de Deus, o Senhor, ele deu a sua vida por nós, e seguindo a Jesus, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos estar solícito, disposto, disponível, sempre atento a servir, a ajudar, a como dar a vida pelos irmãos. É claro que não no sentido de salvação. No sentido de salvação, o único que fez isso foi Jesus. E não precisa que ninguém mais faça isso. Ele fez de uma vez por todas e fez de maneira completa. Mas o dar a vida aos irmãos é se dar, é se entregar para favorecer, ou seja, para que o outro desfrute das bênçãos de Deus,
dos livramentos e da vitória. Então, dar a vida é colocar-se à disposição, porque há muitos que estão caminhando com dificuldade. É preciso estar junto, associar-se a eles, unir-se a eles e tomar parte do nosso tempo, das nossas obrigações e estar disponível para aquele momento que, com certeza, o Senhor vai ficar muito agradável em saber que nós estamos cumprindo a sua palavra, estamos colocando a nossa vida ao dispor dos nossos irmãos, naquilo que eles tiverem a necessidade, para que haja o crescimento espiritual da vida deles e possam então glorificar o nome do Senhor. E tendo a convicção de que o Senhor Deus não esquecerá nada daquilo que ele nos encarregou de fazer e condicionou-nos como deveres do cristão, e que nós, ao cumprirmos isto, o Senhor Deus, ele tem algo reservado para entregar a cada filho seu. Nós não trabalhamos em função do que vamos receber, mas nós devemos servir a Deus e trabalhar e cumprir os nossos deveres diante do Senhor, em razão daquilo que Deus é, em primeiro lugar, e segundo, daquilo que ele tem feito na nossa vida. Não, eu vou fazer isso porque eu quero receber aquilo. Não deve ser esta a nossa motivação. Eu vou fazer isto tão somente por gratidão a Deus, pelo muito que Deus fez por mim. Quando eu não merecia, o Senhor me encontrou, o Senhor me abraçou, o Senhor me trouxe, o Senhor me deu garantia de salvação e vida eterna. Eu estou desfrutando das bênçãos de Deus. Agora, o que posso fazer diante do Senhor? É cumprir aquilo que a palavra de Deus deixa estabelecido para cada um de nós. E entre aquilo que a palavra de Deus deixa estabelecido, estão estes 8 deveres que nós observamos aqui. Existem muitos outros. À medida que vamos folheando a palavra de Deus, vamos encontrando ali vários deveres que são condizentes com a vida cristã. Mas aqui, somente para trazer a lembrança, e se alguém quiser procurar, partindo destes, pode ir observando em outros textos da palavra de Deus o dever que lhe é imposto como servo de Deus. E ele deve fazê-lo puramente por gratidão e com alegria, não reclamando, não murmurando, não maldizendo, mas fazendo de coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, o que na verdade é. Nós servimos as pessoas, mas estamos servindo a Deus através do que Ele nos dá para que a bênção de Deus chegue às pessoas. Então veja como é importante quando nós entendemos esses deveres que são colocados diante de nós e começamos a praticá-los à luz do que Deus espera da vida de cada um de nós. Então, sendo assim, nós seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, porque à medida em que nós estamos servindo a Deus, cumprindo os nossos deveres, nós estamos recebendo de Deus graça, regozijo, alegria no nosso coração. E a nossa comunhão está se solidificando cada vez mais diante do Senhor nosso Deus, onde Ele abre para nós as oportunidades para que o nosso entendimento seja aberto e a nossa audição esteja disponível a ouvir a voz de Deus e o direcionamento que Ele terá para a nossa vida. Então, relembrando o que aprendemos nesta oportunidade. Em primeiro lugar, nós temos o dever de amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro dever de todo homem, não é só do cristão, é de todo homem que vive sobre a face da terra. E do cristão mais ainda, porque ele está desfrutando da salvação que o próprio Deus preparou em seu Filho Jesus. Então, como primeiro dever, o dever de amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo dever, conforme li na leitura inicial, Jesus ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse dever deve estar gravado na nossa mente, no nosso coração e para o nosso dia a dia. O terceiro dever que nós lemos fala sobre o dever de obedecer sempre ao Senhor. Em todo e qualquer tempo, o nosso dever para com Deus
é o dever de ser um filho obediente, logo, um filho que obedece ao seu Senhor. Em quarto lugar, nós observamos o dever de amar uns aos outros. Assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O dever de amar os nossos irmãos e não aborrecê-lo. Porque quem ama prova que conhece a Deus. Quem aborrece prova que não conhece a Deus e está em trevas. Em sexto lugar, nós observamos sobre o dever de servir uns aos outros. Jesus deixou-nos o exemplo servindo. E nós precisamos aprender com Jesus a servir uns aos outros. Em sétimo lugar, nós observamos sobre o dever de suportar as fraquezas dos fracos. Esse dever não é muito fácil, mas se nós estivermos debaixo da graça de Deus e da potente mão de Deus, com certeza Ele nos dará graça, paciência e longanimidade para que assim aconteça, para que nós possamos então suportar as fraquezas dos fracos e não procurar agradar a nós mesmos. Em oitavo e último lugar, nós observamos sobre o dever de dar a vida pelos irmãos. Assim como Deus, através de Jesus, deu a sua vida por nós, nós devemos dar também a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, no serviço, na disponibilidade, na prontidão, enfim, naquilo que houver necessidade, para levá-lo a uma posição melhor diante de Deus, através da maneira como nós estamos cumprindo com o nosso dever de servo de Deus, de filho de Deus, de salvo por Jesus. Então, estas vidas, elas serão marcadas pelo exemplo de Jesus, que é transmitido através da nossa vida, quando nós avaliamos a palavra de Deus e procuramos viver de tal maneira, cumprindo esses deveres, que o nome do Senhor é glorificado, vidas são edificadas, encorajadas e despertadas, para que possam servi-lo melhor a cada dia mais. Que possamos entrar por este caminho, o caminho do dever do cristão, e a cada dia, em cada ação, em cada comportamento, está sempre atento. Eu estou cumprindo aqui o meu dever como cristão? Onde foi que eu falhei hoje? O que é que eu posso melhorar na minha maneira de cumprir o meu dever diante de Deus em relação às pessoas e tudo aquilo que a palavra de Deus coloca diante de mim como um dever? E a cada dia que nós vamos fazendo esta análise, nós vamos nos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, vamos tendo um crescimento espiritual, um amadurecimento, a nossa visão de fé, ela vai se abrindo, nosso coração vai se enchendo da palavra de Deus, a comunhão com Ele se aprofunda cada vez mais e nós vamos a cada dia crescendo um pouco mais e estando mais próximo do Senhor, porque nós vamos para o encontro com Ele e precisamos aqui, a cada momento, nós estarmos sempre nos aproximando do Senhor, porque à medida que nos chegamos a Ele, Ele se chega a nós e se revela de maneira natural e permanente para a nossa vida. E os beneficiados seremos sempre nós mesmos. Mas que possamos seguir nesta linha de cumprir os nossos deveres como cristão. E assim fazendo, o nome do Senhor será glorificado e nós seremos abençoados. E que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.